Olá, amados, tudo bem com vocês? Vamos lá, terminando, né, a nossa unidade 2. Hoje será a nossa revisão geral. Alessandra, para os nossos amadinhos, dia de avaliação. Então, olha só, é o momento de largar a canetinha e somente prestar atenção, não é mesmo? Isso, aquela dúvida que de repente ficou aí para trás, agora é o momento de você tirar, esclarecer, pegar mais uma vez uma explicação e ficar bem pronto para a sua avaliação. Então, vamos lá? Aula 47.1, falando da revisão geral da unidade 2. Nós temos aqui, né, 6 conteúdos, começando pelo período simples, né, da aula 28.1, que fala dos termos essenciais da oração. Então, olha aqui a estrutura aqui da oração, né? Que são os termos essenciais da oração? São os elementos que concorrem para a formação da oração. Olha o primeiro exemplo. O sol brilhava. Eu estou falando de quem? O que brilhava? O sol. Então, você percebe que aqui eu tenho um sujeito. Deixa eu ver, não está pegando a canetinha, só mais um pouquinho. E tem um predicado que está identificado aqui para vocês. Não é isso? Então, amadinhos, aqui é o sujeito. Então, os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado. Na segunda oração, os alunos homenagearam o professor. Quem homenagearam o professor? Os alunos. Então, aqui o aluno é o sujeito e homenagearam é o predicado. Tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito desinicial. O sujeito simples, pessoal, é aquele que ocorre quando há apenas um núcleo. Minha irmã levou o meu gato para passear. Então, aí você faz a pergunta ao verbo. Quem levou meu gato para passear? Minha irmã. E aí, olha aqui o núcleo, tá? Sujeito composto. Quando há mais de um núcleo. Maria e João foram ao cinema juntos. Você pergunta e aí você tem a resposta. Maria e João. Sujeito desinicial é aquele que não aparece na oração de forma explícita. E aí esse termo explícito, vocês entendem, né? De uma forma clara, não está direto. Levamos o meu cachorro para passear. E aí é como se tivesse o quê? Nós levamos o meu cachorro para passear. Não aparece. Sujeito desinicial ou oculto, ou também conhecido como sujeito elíptico. Nós. Exato. Agora o sujeito indeterminado. Quando que eu tenho um sujeito indeterminado? Quando eu tenho uma informação e essa informação é vaga. Ele pode aparecer na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Vamos lá, aqui na primeira. Falaram mal da tua vizinha. Quem falou mal da vizinha? Então fica uma interrogação, não dá para direcionar a ninguém. Então o verbo está na terceira pessoa do plural e ficou vago, então sujeito indeterminado. Então, quando eu também tenho um sujeito indeterminado? Quando eu tenho um verbo intransitivo mais o ser, como está no primeiro exemplo. Verbo transitivo indireto mais o ser, sempre na terceira pessoa do singular. E o verbo de ligação também. Então, eu tenho acorda-se feliz, necessita-se de pessoas jovens, nem sempre é justo nesse mundo. Aí que é o né, o verbo ser, que é o verbo de ligação. E o sujeito inexistente, com os verbos impessoais, e os verbos sempre ficarão na terceira pessoa do singular. Vai dar ideia de clima, né? Indicar tempo, temperatura, né? Tempo decorrido, essas coisas assim, já sabe, sujeito inexistente. Trovejou durante a noite, olha o trovejar, fenômeno natural. Há excelentes estudantes, verbo haver, no sentido de existir, não tem plural e não tem sujeito. E olha aqui os tipos de predicado agora, tá? Predicado nominal possui verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vocês lembram dos verbos de ligação, lembram? Angélica era medrosa. Então, aí você tem o era, que é o verbo ser, verbo de ligação,
E medrosa está ligada a quem? Ao sujeito. Então, é o predicativo do sujeito. Certo? Predicado verbal. Apresenta o verbo transitivo ou o verbo intransitivo. Sempre lembrando, verbo transitivo pede complemento e o intransitivo não pede o complemento. Angélica comprou. Se nós pararmos aqui, Angélica comprou o quê? O verbo ele exige uma resposta. Angélica comprou uma casa. Percebem? Então aqui nós temos o quê? Verbo transitivo, porque ele pede o complemento. Angélica chegou. Olha aí, se nós deixarmos do jeitinho que está, Angélica chegou. Falta alguma coisa? Ou tem sentido completo? Tem sentido completo, né? Então, verbo transitivo e verbo intransitivo, eles são verbos que vão indicar a ação do sujeito, beleza? Predicado verbal, quem vai ser o núcleo do predicado verbal? O próprio verbo. Ou tem que ser transitivo ou intransitivo, porque esses são verbos que indicam ação. Predicado verbo nominal, eu já vou ter dois núcleos no predicado, uma ação e um estado. Por isso que aqui, ó, Angélica comprou um bolo delicioso. Ó, a ação é o verbo e delicioso é o estado, que é o nome. Então, por isso que é verbo nominal. Angélica chegou exausta. Chegou é o verbo, a ação, e exausta é o nome. Então, verbo nominal, você vai lembrar, dois núcleos no predicado. Uma ação e um estado. Certinho? Agora para o período composto, né? Por coordenação, não é isso? As orações coordenadas assindéticas. Quando que são as orações coordenadas assindéticas? Ou seja, não terá conjunção, tá certo? Veja aqui os exemplos. Seu Carlos esteve aqui, deixou um abraço para você. Primeira oração. Seu Carlos esteve aqui, deixou um abraço para você. E aí? Mesma oração ou segunda oração? E aqui nós temos a utilização da conjunção ou não? E aí o que dá para a gente fazer para tornar de uma forma diferente? Seu Carlos esteve aqui e deixou um abraço para você. Mas vamos embora que tem coisa pela frente ainda, né? Saia, deixe-me em paz. João lê, anota, discute. Então, quando tem a ausência da conjunção, você vai classificar como orações coordenadas assindéticas. Os conectivos não vão aparecer. Agora, a classificação, né, das orações coordenadas sindéticas. Olha só, você vai prestar atenção na ideia. Qual é o sentido, né? Ela pode dar ideia de aditiva, de adição, né? Márcia caminha e joga bola. Ó, tá somando, né, as ações. A adversativa. Márcia caminha, porém não emagrece. Olha só, ela quer emagrecer, mas não consegue. Adversativa. Márcia não caminhou porque estava chovendo. Olha só, porque aí tá explicando, né? E a alternativa, ou você estuda ou ficará retido, né? Ou reprovado. Pronto, alternativa. E a conclusiva, penso, logo existo. Olha aqui, a aditiva, só reforçando, né, a fala. Quero levar pouca coisa e viajar sem muita pressa. Olha aí, o E, dando a ideia de soma. Seguir leve pela vida e dar valor ao que interessa. Novamente aí comprovando a ideia da adversativa. Quero levar pouca coisa, E. Então o E, ele soma, tá? Adversativa, não estudou o capítulo 3 do livro? Eu tentei, mas... Olha a conjunção aparecendo. A editora usou um fixador de letras, vagabundo. Aí, quando abri o livro, as letras caíram todas no chão. Eu devia usar desculpas menos criativas. Então, vamos lá agora a explicativa. Só passei na prova porque me esforcei por muito tempo. Olha aí o porquezinho aí, explicando. Alternativa, ora você gosta de mim, ora não gosta, ora. E a conclusiva,
penso, logo existo. Você não terminou a lição, não irá, pois, brincar. Certinho? Agora, sobre a aula, né? Literatura chegando aqui para vocês. As vanguardas artísticas europeias e o modernismo brasileiro. Olha lá, as vanguardas europeias artísticas as vanguardas artísticas europeias, tá, pessoal? As diversas tendências artísticas que florescem no continente europeu no início do século XX e que acabaram por influenciar todo o mundo ocidental com as mudanças aqui pela frente. Olha o expressionismo com a imagem, com as cores. Aqui nós temos o Grito, certo? De Edvard Munch. Foi uma das obras precursoras das vanguardas europeias, trazendo a ruptura com as artes tradicionais. E aí a gente consegue identificar isso através das cores, da expressão de desespero. Não é uma calmaria, não é uma harmonia, e sim uma angústia, né? Que era uma característica das vanguardas, aquela mudança existencial. E você percebe também que quando ele fala da questão da ruptura, né, com as artes tradicionais, é quando ele traz essa deformação, né, das imagens, viu só? Olha a imagem da pessoa, parece assim que está em movimento, ó, uma imagem distorcida, não é mesmo? Além do expressionismo, nós temos aqui o cubismo, né, que vai ficar marcada pelas figuras, né, pelas formas geométricas, né? Rompe os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva, fragmentação das formas e distorção da realidade, apresentação de relações e formas não acabadas, apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um objeto pode ser observado, ou seja, dá vários direcionamentos, né? Então aqui na imagem você percebe, né, o quadro de várias mulheres e a imagem está toda fazendo uma distorção da realidade com os traços, né, retos, em linha reta, né, usando figuras geométricas. E aí, pessoal, vem o surrealismo. No surrealismo nós temos o quê? A predominância da imaginação e do sonho. Vai trabalhar muito aquela questão do inconsciente. Nós já falamos para vocês sobre isso, né? Na atividade criativa, e o pensamento ele é livre. Então, quando você fala, fulano é surreal, então vem aquela questão do diferente, do novo, da imaginação, do sonho. Eu tive um sonho surreal. Exato. Olha essa imagem nessa obra, o que te lembra? Olha aí. Ó, o sol, né? Esse sol que pode ser transformado em uma gema e logo o quê? O que acontece? Parece assim que um ovo está representando um ovo que foi partido. Tô entendendo aí Então tá surreal, né? Um ovo gigante derramando aí, ó, o rio servindo, né? De clara e o sol a gema. Tinham percebido isso? Então a atividade é criativa, né? Futurismo, valorização da tecnologia e velocidade, uma arte mais dinâmica. O próprio nome já diz, não é isso? Valorização da tecnologia. Olha a imagem ali ao lado, dando uma ideia de quê? De velocidade, movimento, tá? Então, depois do futurismo, olha aqui o que nós temos, o dadaísmo. Sem importância estética, destruição da arte tradicional. Por que fala nessa destruição da arte tradicional? Qual a obra que você considera, né, de outras escolas, de outros movimentos, perfeita? Vamos lá, lembrando aí de vocês. E de repente chega o povo lá da geração, né, das vanguardas e faz, vamos dizer, bagunçou foi tudo. Eu vou pegar um banco que está em desuso, qualquer objeto, vou juntando, tá aqui a minha arte. Então, destrói, né? Pega várias palavras, coloca num quadro, pronto, aqui já fiz a minha arte. Aqui nesse terceiro exemplo, você já vê uma certa montagem, né? De várias. Aí, por isso que fala dessa questão, né? Não dá importância à estética, né? Ele quer destruir o tradicional.
Belezinha, saindo das vanguardas europeias, vamos lá para a primeira fase, né, do modernismo, né? Vamos lá, aula 45. Modernismo no Brasil. Primeira geração, compreendido ali entre 1922 a 1930. Teve início com o marco da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Olha ali as datas, né? Mais precisamente 13, 15 e 17 de fevereiro. E lá o que aconteceu, pessoal? Lá nós tivemos exposição de música, pintura, escultura e literatura. E o Di Cavalcante foi o autor responsável aqui pela capa do catálogo da Semana de Arte Moderna. Olha aqui para vocês. Será que nós temos aqui algo parecido com o passado, com as escolas anteriores? Ou agora tem algo assim bem misturado, bem diferente em relação à forma e às cores? Vamos ver o que aconteceu aí nessa Semana de Arte Moderna. Então, quem participou, né, também, e quem estava lá presente foi Mário de Andrade, né? Mas aqui, como falamos, a gente falou, introduziu a Semana da Arte Moderna, que foi a semana de 22. Tá certo? No primeiro dia da semana foi bacana, perfeito. Já no segundo começou aquele tumulto, algumas pessoas não gostaram, não admitiam. Tá? E na terceira teve apresentações musicais, mas com um público bem menor, tá certo? Mas o importante, né, como eles falaram, que eles ficaram na história. Tanto que nós estamos aqui estudando, né? Então, na parte lá do modernismo, na primeira fase, nós temos algumas pessoas que se destacaram, né, com a poesia. Mário de Andrade, né, que é o principal figura teórica do movimento. A poesia é Pauliceia Desvarada, Clã do Jabuti. E uma característica marcante é essa questão da ironia, do humor, da sátira, presente nos poemas de Mário de Andrade. Vejam aqui. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Grão fino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Então, vocês percebem aqui que ele fica ironizando, além de fazer uso de outras figuras de linguagem. E aí nós temos também Oswald de Andrade, que fez parte deste momento, ligado aos movimentos Pau-Brasil e Antropofagia. As obras de Oswald: Pau-Brasil, Poesia de Exportação, Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Senhor feudal, se Pedro II vier aqui, como história, eu boto ele na cadeia. Oswald de Andrade. Além de Oswald de Andrade, nós temos também a presença de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um poeta que participou de mais de uma geração, só que aqui focando, né, nas características da primeira geração, tá bom? Então, é um poeta da primeira geração modernista. Sua obra apresenta a marca do parnasianismo, simbolismo e concretismo. Então, nós temos aqui A Cinza das Horas, de 1917, Carnaval, 1919, e O Ritmo Dissoluto, de 1924. Seria caracterizada pela presença marcante de elementos da tradição do Parnaso simbolista, sendo por isso ainda um tanto convencional para alguns pré-modernistas, tá certo? Então, amadinhos, ficamos aqui com a nossa revisão, tá? Espero que a gente tenha tirado, né, um pouquinho da dúvida, alguma fumacinha, se ainda tinha algo aí, né, que eu não entendi sobre a Semana de Arte Moderna, sobre alguns autores, sobre a questão lá sujeito predicado, acho que agora deu para dar mais uma clareada para os senhores, não é verdade? E vamos fazer uma boa prova, né, Márcia? Exatamente, uma excelente prova. A todos.